Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Salmos 139, de 14 a 16. Salmo 139, de 14 a 16, que tem por tema: porque Deus nos fez único. Porque Deus nos fez único. Amém? Porque isto eu posso te garantir, meus amados e queridos irmão e irmã. Porque isto eu posso te garantir, meus amados e queridos irmão e irmã. Ninguém é igual a você. O nosso Deus nos fez único, justamente como ele diz em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, ele diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Amém? Glória a Jesus. Então Deus nos fez único justamente por causa disso, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Também quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para eu fazer uso. Amém? Então, como eu te falei, o tema desta noite diz: porque Deus nos fez único. Na passagem do Salmo 139, de 14 a 26. 139, 14 a 16. Amém? Glória a Jesus. Se você quiser, abra sua Bíblia e vamos ler para você entender. Salmo 139, 14 a 16. Que diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, e a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Glória a Jesus. Quando nenhum dele havia ainda, nós fomos criados assombrosamente e perfeitamente conforme a vontade de Deus. Não é verdade? Mas você se pergunta, por que Deus nos fez único? Né? E o que significa o Salmo 139? Significa que enche nossos corações de esperança, esperança da glória do seu perdão e do seu amor por nós, que não poupou seu próprio Filho da morte da cruz para que hoje pudéssemos ter vida e esperança. Apesar das dores e lutas, temos um Pai que está no céu, que nos ama e está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Então, Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? E você às vezes fica se perguntando, né? Fica se perguntando por que Deus me fez assim, com cabelo assim, com olho assim, né? Com rosto assim, não é verdade? E Deus fez nós a imagem e semelhança dele, né? E muita gente às vezes não gosta nem do que Deus fez, fica se questionando e se reclamando. Mas no Salmo 139, de 14 a 16, descreve a maravilhosa criação humana e onisciência de Deus. A passagem expressa a gratidão pela criação complexa e única do corpo humano,
que Deus, mesmo antes do nascimento, já conhecia e planejava. Deus não apenas criou, mas também viu e registrou cada detalhe da nossa formação no ventre materno. Não é verdade? Então, por isso eu te digo, mais uma vez, por isso eu te digo, ninguém é igual a você, nem sua voz, nem seu hábito, nem sua aparência. Nem tudo faz de você uma pessoa única, não é verdade? Então, você passa a entender que só existe uma pessoa igual a você. E esta pessoa é você mesmo. Essa pessoa é você mesmo, não é verdade? Como a gente viu aqui no Salmo 139, de 14 a 16. Porque Deus criou a gente assombrosamente, maravilhosamente, né? Nós fomos formados na tua obra admirável, né? E a alma por saber muito bem disso. Não é verdade? Então é uma coisa extraordinária, assim pode-se dizer. E a explicação, como eu falei, o significado, agora a explicação desse salmo diz assim: eu te louvo porque tenho um modo terrível e tão maravilhoso. De um modo tão terrível e maravilhoso eu fui formado. Fui formado nas coisas mais maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. É um versículo que celebra a beleza e a complexidade da criação humana, reconhecendo Deus como autor desta obra maravilhosa. Quem disse isso? Davi. Davi, o autor do Salmo, expressa admiração pela sua própria criação, reconhecendo que foi feito de forma especial e admirável. Amém? Glória a Jesus. Mas, meu irmão, você ainda não explicou por que Deus nos fez, né? Por que Deus nos fez de forma maravilhosa e por que Deus nos fez de uma forma única. Amém? Então, vou te dizer agora. Deus nos fez únicos porque nos criou sua imagem e semelhança, o que significa que carregamos dentro de nós aspectos de seu caráter e natureza. Cada um de nós é um espelho único de Deus, refletindo sua glória de maneira diferente. A unicidade de cada pessoa é fundamental para a diversidade e riqueza do mundo, e Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Não é verdade? Mas eu te digo, esse propósito é um mistério, porque só Deus sabe. Sempre que eu digo a alguém que Deus tem um mistério na tua vida, né, e a pessoa pergunta, que mistério é esse? Eu disse, meu amado irmão, minha amada irmã, só Jesus sabe. Não é verdade? Mas por que nós somos imagem e semelhança? A Bíblia diz e afirma que Deus criou a humanidade à sua imagem, o que significa que fomos feitos para refletir a sua natureza, tanto em nosso intelecto, razão e vontade, quanto em nossas capacidades de amar e relacionarmos com o nosso Deus e com os outros ou outras pessoas. Não é verdade? Então nós somos justamente isso. Um resumo que a gente aprende, né? Deus nos fez único para que cada um de nós reflita a sua glória de maneira única, tenha um propósito específico e contribua para a diversidade do mundo com seus valores, talentos, de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus. Não é verdade? Nós somos únicos. A Bíblia diz também e enfatiza a importância e o valor de cada pessoa, lembrando-nos que fomos feitos de modo especial e admirável, que somos valiosos e valorosos aos olhos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então agora você entende por que somos feitos de forma única. Ninguém é igual a você, não é verdade? Deus é o Criador de todas as coisas, por isso é que Ele deseja se relacionar com você, não é verdade? Por isso que Deus deseja se relacionar com você, que foi o Criador, Ele é o Criador, e por Ele foram criados de forma única toda a humanidade. Amém? Glória a Jesus. Então eu digo a você, é maravilhoso ser assim, não é verdade? É maravilhoso ser assim.
Não se questione, porque você às vezes se acha indiferente. Ninguém é indiferente. Todos nós somos perfeitos e somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Amém? Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração. O tema que diz, porque Deus nos fez único. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Amém? Agora vamos orar. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Efésios 1,14. Efésios 1,4. Efésios 1,4, que diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Glória a Jesus. Então veja que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Deus já tinha nos planos de fazer cada um de nós único. Não é verdade? Então vamos orar. Mas antes de orar, deixa eu ler mais uma passagem que está no livro de Tiago 4,8, que diz, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de você. Amém? Então se você se acha afastado, se você se acha que Deus não está ouvindo, Deus não está atendendo, aproxime-se dele, que Ele aproxima-se de você. E lembre-se, é maravilhoso ser assim. Amém? Então vamos orar. Senhor, ajuda-me a andar mais perto de Ti, Senhor, todos os dias. Senhor Deus, chego-me a Ti hoje com coração grato, porque Te aproxima de mim conforme prometeste em Tuas palavras, Senhor. Porque eu desejo permanecer em Tua presença e reconhecer de todas as formas possíveis, Senhor. Também Te peço que ensina-me o que preciso aprender, Senhor, para Te conhecer cada dia mais e melhor. Senhor, não quero ser como as pessoas que estão sempre aprendendo de Ti e jamais conseguem chegar ao reconhecimento da Tua verdade. Senhor, desejo conhecer a verdade a Teu respeito porque sei que estás próximo de todos os que Te invocam em espírito e em verdade. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo tema. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tema. Obrigado pela madrugada. Obrigado por esse momento de oração. Senhor, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a entender, a compreender e a aprender cada dia mais de Ti. Senhor, meu Deus, nos ajuda na tarefa diária de guardar a palavra na mente, no coração e no juízo. Também eu te peço, Senhor, que ajude todo aquele que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo. Ajuda os enfermos, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu. Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria. Amém? Que nós possamos sempre, Senhor, Te reconhecer como o único e suficiente Salvador. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.